velocidade! Estamos começando aqui mais um Fórmula Brother, contando tudo sobre o automobilismo nacional, mundial e, claro, a nossa querida Fórmula 1. Eu, Renan Sardinha, acompanhado dele, que está de volta, com os pais já recuperados aí do coronavírus, graças a Deus. Alex Varmelin, dê o seu boa noite, boa tarde, bom dia para o nosso espectador aqui no YouTube ou no agregador de podcast preferido. Fala, galera, beleza? Bem-vindo de volta para mim aí, né? Papai e mamãe em casa já quase 100% aí. Deu saudade semana passada escutando aqui o podcast com vocês e eu querendo fazer vários comentários no carro ouvindo, mas já estava gravado, então vou aproveitar hoje para falar bastante aqui. Boa, vamos nessa. Bacana, bacana. E mais uma vez, um excelente programa para você, Guilherme Sardinha. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes aí em qualquer plataforma. Corrida meio chata, mas sempre com muitos comentários, porque é isso que a gente faz de melhor. E vamos nessa, muito bom, Alex, você está aqui de volta com seus pais bem, então seja muito bem-vindo de volta. O João Sorriso, que deu uma de turista no último programa, e agora já não apareceu de novo, mas super bem substituído pela nossa já integrante do Fórmula Brother, Isabela Ziller. Eu já estou me sentindo em casa, assim, 100% em casa, acolhida. Obrigada mais uma vez pelo convite, sempre muito bom estar participando. Né? O Guilherme já falou mais ou menos que a corrida realmente foi uma corrida não tão emocionante quanto a última, mas a quantidade de comentários permanece a mesma. A gente sempre tem muito para falar, então, bora. Exatamente, todo mundo já sabe que a corrida do GP da Estíria de Fórmula 1 talvez tenha sido a corrida mais chata da temporada, essa temporada tão emocionante. Mas, pessoal, emocionante são as categorias paralelas, né? Não só do circo da Fórmula 1, mas aquelas também do automobilismo mundial, do automobilismo brasileiro, e tiveram muitas. Então, a gente vai fazer um giro de notícias aqui para depois ir direto para o GP da Estíria. Esse final de semana, pessoal, nós tivemos aí a Fórmula Truck, né, lá em Interlagos, um pega muito legal, principalmente na corrida 2. Tivemos aí a vitória do Salustiano, né, na primeira corrida, o Andrade na segunda, enfim. Foi uma corrida bem interessante, e o que eu mais acho muito legal na Truck, Alex, caminhão, a gente vê o caminhão na cidade, né, mais devagar, com mais, vamos dizer assim, dificuldade de manobra, mas o pessoal lá na Truck bota pesado, hein, Alex? A galera realmente não economiza motor e pneu na Truck, né? A gente viu aí na corrida 1, primeira curva, o Giafone já ficou com meio para-choque para trás ali, já dividindo a curva com o pessoal. A reta oposta, eles conseguindo chegar a 180 por hora com um bruto daquele tamanho. Haja freio para o final da reta oposta para conseguir aguentar tamanha velocidade e peso. Eu sou suspeito, sou apaixonado por caminhões e carretas desde muito pequeno. Minha família toda é do meio, trabalha com caminhão, enfim. Então, cara, é realmente diferente ver uma corrida de truck do que ver uma corrida de carro, enfim. Acho que para quem nunca viu, recomendo fortemente assistir. É algo muito bacana, cara. E legal que o Giafone estava comentando a Fórmula 1 de manhã, então nem teve o mesmo tempo de preparação do resto, né? O Sérgio Maurício ficou cornetando ele ainda, né? O Sérgio Maurício ficou cornetando ele. Assim, você vai correr bem. Ele assim, cara, eu tô aqui, acabou a transmissão, 2 horas depois ele estava embarcado dentro da carreta correndo, cara, muito legal. E a Fórmula Truck, que tem aí já o campeonato na liderança do Wellington Cirino, com o Marques em segundo, depois vem o Giafone, Valmir Benavides e o Jaidson Zini, são os 5 primeiros aí da Fórmula Truck, a Copa Truck, né, que não chama mais Fórmula Truck agora, a Copa Truck. Pessoal, esse final de semana tivemos, em paralelo com a Fórmula 1, um campeonato que a gente falou no nosso último Fórmula Brother, a W Series, né, uma fórmula somente de mulheres correndo lá na Áustria, uma competição muito interessante, porque são mulheres selecionadas pela própria academia da W Series, uma corrida intensa, com muita disputa de ultrapassagem. Aquele carro é um carro parecido com o da Copa Regional, aquela que o Dudu Barrichello corre. O carro parece um tanque de guerra, ele não quebra, tem toques várias vezes, né? Até mesmo no pneu, o pneu não fura.
É algo muito interessante aquela corrida. Isa, você que estava acompanhando, segue aí as pilotos no seu Twitter, no seu Instagram, enfim. Como é que foi essa corrida para você? Eu achei muito legal. Assim, foi um bom início de temporada, uma corrida emocionante. É legal ver, como eu até mencionei no episódio passado, as mulheres ganhando mais representatividade, porque é uma categoria que surgiu, né, para dar mais oportunidade para as mulheres dentro do automobilismo. Então, foi realmente uma corrida legal. Elas mostraram que vieram para valer, né? E a gente teve a vitória da Alice Powell, né, que já é uma grande corredora com experiência, e tem também uma brasileira, que é a Bruna Tomazelli, que saiu em 11º, acabou chegando em 12º, mas a nossa, não só a única brasileira, né, mas a única sul-americana que está correndo. Então, vamos torcer para ela. Se você ainda não segue as pilotas todas no Instagram, no Twitter, é legal para dar um apoio, né, em especial a Bruna, né, por ser brasileira. Então, se você ainda não fez isso, essa é a hora de fazer. Não, bacana, Era bacana. aí catarinense, aqui da terrinha, né? Catarinense, sim. Lá da terra do A Alex. família E, dela cara, que tá passando 23, frio. exatamente, 23 anos de idade aí, novinha aqui do interior de Santa Nova, Catarina, realmente mostrou, acho que é um circo novo para ela, né? Fórmula 1, Sim. W Series e tudo mais, ela nunca tinha participado, então acho que bem interessante, foi uma corrida bem bacana dela e de todo mundo, né? Sim. A Bruna que É legal largou... acompanhar, ver o crescimento. Eu acho que a gente vai conseguir ver ao longo desse campeonato um crescimento muito grande delas, porque de fato é um carro diferente do que elas já estavam acostumadas a pilotar. Cada uma pilotou numa categoria diferente, né? Eles fizeram um agregado realmente de pilotas para colocar na W Series. Então vai ser legal. Eu acho que vai ser um campeonato que vai ter uma adaptação muito grande e a gente vai ver uma mudança ao longo do campeonato. Não tem como falar assim, porque elas são... Porque tem umas específicas que já são melhores, que são até pilotos de teste de alguns carros da Fórmula 1, mas aí vai ser interessante ver o crescimento das outras, né? Então, com certeza vai ser uma categoria muito divertida de acompanhar. Como elas estão junto com o circo da Fórmula 1, muitos olhares, né? A Bruna fez uma Com corrida de certeza. recuperação, ela largou em 11º, estava em 8º, inclusive na frente da companheira dela, mas depois do safety car, né, ela tomou um toque e caiu para o último, teve que recuperar tudo de novo, mas conseguiu chegar apenas na 12ª colocação. Mas foi bom, foi interessante para que ela possa conhecer a categoria, conhecer a disputa, e uma prova foi vencida aí pela Alice Powell, ok? Então, foi a campeã do ano passado, já começou vencendo esse ano também a Powell. Pessoal, esse final de semana a gente também teve a Porsche Cup, né? A Porsche Cup que é uma salada, vamos dizer assim, né? Tem Carreira Cup 4.0, aí depois você tem a GT3 Cup 3.8, enfim, tivemos aí a vitória do Marcel Miller, tá? E uma outra bateria tivemos Miguel Paludo, tivemos também o primeiro pódio do Caio Castro, mas eu queria botar muita atenção aqui, não na Porsche Cup, mas na GT Sprint Race, em Interlagos. A primeira corrida foi vencida pelo Gerson Campos, em segundo lugar, o Adalberto Batista, com uma diferença de 2 milésimos entre um e outro. É menos do que uma piscada de olho, Guilherme. Com certeza. É uma Copa interessante, né? Ela deixa os carros todos muito mais próximos, eu acho que tem uma competitividade muito legal. Um pouco menos de regra, eu acho que isso deixa tudo também um pouco mais interessante, né? E, assim, resultados surpreendentes, principalmente com relação ao tempo, né? Exato. E assim, não foi apenas na corrida 1 que tivemos essa diferença, né? Na corrida 1, obviamente, 2 milésimos é algo bizarro, mas a corrida 2 a gente teve uma diferença também na linha de chegada de 57 décimos também, o que foi extremamente apertado, né? A gente teve aí, do meio para o final, o Júlio Campos, que acabou levando, né? Mas o Gabriel Casagrande largou em 16º e chegou a liderar a corrida em algum momento. Ele estava aí com o carro patrocinado aí pelo Velozes e Furiosos 9, né, na corrida, então fazendo o merchan do filme aí, patrocina nós. Então, assim, do meio para o final da corrida, eles, basicamente, os três dividiram curva a curva. Gerson Campos, Júlio Campos e Gabriel Casagrande, em momentos distintos ali, dividindo sempre a primeira colocação. Foi realmente a corrida 2 espetacular.
E o que eu acho Tanto legal que a Fórmula 1 essa semana foi tranquila e foi assim, mais sem gracinha. As outras corridas não tiveram nada disso, né? o final Nem de um semana, pouco, foi todas elas uma pega enorme. e o final de semana teve muita movimentação, né? Lembrando que o que eu acho mais legal nessas categorias aqui do Brasil é que, por exemplo, Júlio Campos, Gabriel Casagrande, Adalberto Batista, são pilotos da Stock Car, né? De outras categorias. Consagrados, né? Consagrados, Sim. eles vão se revezando, um final de semana estão em um final de semana estão em outro, com carros totalmente diferentes, né? Muito interessante mesmo. Até em relação a isso, a gente falou antes da Truck, né? A Truck agora tem uma categoria que é para, acho que eles chamam de AM, né? De amadores, enfim. E vai ter agora 2 pilotos que são pilotos da Stock, vão começar a correr também na Truck. Então, assim, como eles são menos experientes, eles criaram essa subcategoria na Truck agora para a galera correr também. Você imagina, é uma diversidade enorme Daqui a para pouco eles eu vou pedir de para forma de correr. Se pilotar. algum patrocinador tiver interesse aí, a gente pode montar uma equipe. Eu super posso pilotar um Pode. caminhão. Eu nasci para isso. Vai ser o meu momento, assim. Patrocina a gente, galera. E para quem não se lembra, pessoal, do programa que tivemos aqui, o Bruno de Castro, aqui falando sobre a Porsche Cup, o Francesco Franciose, lá da Oakberry, ficou em 7º lugar na corrida 2. Então, o Oakberry também quiser patrocinar o Fórmula Brother, estamos abertos para vocês. Segunda vez que a gente menciona vocês aqui, hein? Vamos lá, pessoal. Tivemos aí também esse final de semana a MotoGP, né? Com a vitória, mais uma vez, de Quartararo, depois daquela vitória de Marc Marques lá na semana passada. Voltou ao normal a temporada de 2021, com o Quartararo vencendo, não é não, Guilherme? Sim, para variar, né? Já tá ficando meio maluco ele. Na verdade, eu nunca tinha visto um piloto ficar tão maluco depois de ganhar tantas vezes. Depois de uma sequência onde ele abre, o próprio macacão tira as proteções e dá uma volta na pista. Agora ele vem para o momento de parar na pista depois da vitória e jogar golfe. Tá bom. Tá bom. É aquilo, No né? mínimo- Vai falar o quê? Você vai No demitir o mínimo cara? excêntrico, né? Tá bom. Se for Isso que é campeão, não subir tem a problema. cabeça. Exatamente. Você não pode fazer isso sendo Mazepin. O Quartararo, acho que ele tá tranquilo, pode fazer algumas vezes. Bacana. Alex, você que acompanha muito a MotoGP, algum comentário sobre essa vitória do Quartararo? Eu acho que o Quartararo teve uma vitória razoavelmente tranquila, né, nessa corrida aí, né? Mas a gente teve alguns destaques também do Marques, apesar de, né, venceu na semana passada, como a gente falou, né? Pô, 11 vezes seguidas. A Alemanha é a casa do cara, não tem como, é indiscutível. E nessa corrida ele conseguiu um 7º lugar, que foi razoavelmente bom aí, né? Para ele que vem numa temporada de recuperação. Mas o principal ponto do Quartararo é que ele já está abrindo 34 pontos em cima do Zarco, né? Então está numa folga de uma corrida e meia tranquilo na liderança. Esse ano vai ser difícil de tirar o caneco do homem, a menos que aconteça algo muito bizarro, que acho pouco provável, né? E temos aí a eterna discussão de Valentino Rossi. Fica ou não fica? Vai ou não vai, né? Agora, com a saída do Viñales da Yamaha, começaram a falar, e aí, e você, né? Tipo assim, cara, minha decisão é minha decisão, tem nada a ver com o Viñales, vão trocar ele aqui e segue o jogo assim, né? Então, ainda sem definição sobre o Valentino Rossi. E ainda sem saber se ele consegue ficar numa moto muito tempo em pé, né? Porque tá difícil. É verdade, ele caiu de novo nesse final de semana, teve isso também. Mas é uma lenda, merece todo o nosso respeito no Com mundo certeza. da MotoGP. É Eu sou da época que ainda falava moto velocidade, né? Mas é a MotoGP. Isso aí é do tempo do Alex Barros ainda, hein? Tempo do Alex Barros, saudoso Alex Barros. Foi quem Fórmula Truck, né? colocou a MotoGP no calendário brasileiro aí. Exatamente. Jacarepaguá e afins. Né? Exatamente. Pessoal, dentro também do circo da MotoGP, tivemos a Moto E, né, que acompanha aí a MotoGP em alguns circuitos. São motos elétricas, assim que acontece na Fórmula E, mas que não acompanha a Fórmula 1. E com a vitória do brasileiro, Eric Granado, Alex. É isso aí, acho que a terceira vitória dele, se eu não me engano, já nessa temporada. Vem conseguindo manter uma constância boa. E já que não temos um representante brasileiro na principal categoria a combustão, vamos ter um aí correndo muito bem na elétrica, né? Acho que o Eric vem fazendo boas corridas e tá se destacando realmente nessa temporada, cara.
Exato. E ele fez uma corrida de recuperação, né? Ele largou na pole, mas largou muito mal, caiu bem para Largou trás, mal. né? E aí teve que recuperar e conseguiu ganhar a corrida depois de uma corrida espetacular. Então, Guilherme, agora é com você. Esse final de semana, aquelas duas categorias que você gosta de acompanhar. Começa aí com a Goiás Superbike. É isso aí, para fechar a parte da moto velocidade aí no final de semana, Goiás Superbike, fantástica. Autódromo de Goiânia com asfalto previsivelmente extremamente quente. Então, assim, nenhum pneu aguenta aquilo muito tempo. E, por óbvio, então, as corridas têm poucas voltas, são corridas de 11 ou 12 voltas, dependendo da categoria. E pilotos de Brasília se destacando muito aí. Foi uma etapa do Campeonato Brasileiro durante o final de semana, então uniu pilotos do Brasil inteiro para disputar essa etapa do Goiás Superbike. Segunda etapa aí. Na categoria Master, o Wendel Vaz, aqui de Brasília, ficou no terceiro lugar. E a filha dele, Raquel Vaz, na categoria de 300 cilindradas, com 31 pilotos, única mulher do grid, foi a campeã das 11 voltas e, assim, com o tempo disparado na frente. A parte interessante dessa história é que ela tem 14 anos de idade. A regra do Goiás Superbike é a partir dos 10 está valendo. Inclusive, na categoria tem pai e filho competindo. O pai, que é da categoria 1000, competindo com o filho, que está começando ali com 10, 11 anos, na categoria 300. É super interessante a corrida de se assistir. E o pelotão da frente toca muito. Então, assim, vale a pena acompanhar e foi muito bom. Agora, para a sequência, a segunda categoria excelente do final de semana, já tomando aí, Renan, a nossa Copa Shell HB20, a Copa da famosa saída de uma faculdade particular de odontologia. É um monte de HB20zinho assim juntos, a grande maioria branco, e pódio aí do Enzo Giafrati, que é a quinta vitória em 6 corridas da Copa esse ano, segue na ponta. E, bom, é uma Copa engraçadíssima, carros de fábrica só tiram o peso. Também vale acompanhar. Passa no YouTube, é engraçado. Mais É uma super vez. divertido, cara, eu diria. Ainda mais Super porque assim, eles divertido. têm relativamente mais em conta, né, para você correr. Eles Totalmente. revezam os pilotos, né? Então, sábado corre um piloto da dupla, no domingo corre outro, enfim, e são acho que quase 40 carros no grid. Sim. Então é algo E que não insano. tem E essa muita distância na corrida. É bem legal. Eles Exato. correm todos um do Interlagos lado ainda do que é um outro. circuito curto, então você vê muita. Eles estão sempre muito juntos, né, cara? É bem Sim. bacana de acompanhar. Bacana. E o legal de colocar no YouTube foi o que a Isa falou, inclusive, no último programa, né? De você conseguir dar mais acesso a essas categorias que normalmente não passam num Sport TV da vida. Democratiza, né? Exatamente, Sim. exatamente. Senhores, passando aí o giro de notícias das nossas categorias locais e internacionais, vamos começar a falar de Fórmula 1, mas continuando com notícias, né? Agora, no dia 3 de julho, as montadoras, na verdade, as fornecedoras de motor da Fórmula 1, junto, inclusive, com outras que não fazem parte do circo, como, por exemplo, do grupo Volkswagen, né? A Porsche e a Audi, vão participar dessa reunião para começarem a falar sobre o motor novo lá em 2025. Né? Hoje o motor ele é muito complexo, aquele sistema de energia elétrica, de recuperação de energia, ele é muito complexo. Eles querem criar algo mais simples, mas tão potente quanto, Isa. Ter essa mudança dos motores da Fórmula 1 pode significar também uma entrada de novas marcas, não é não? Desculpa, eu estava no mudo. Vamos de novo. Pode sim. Inclusive, hoje a gente tem poucas marcas que são, né, fornecedoras de motor, então é interessante ver outras marcas têm interesse, né? E uma coisa que eu acho muito interessante da Fórmula 1 é que todos os planos são de longo prazo. Apesar de que, se você pensar 5 anos, nem é um prazo tão longo assim. Mas tudo é feito já pensando daqui, né, há muito tempo. Então é legal ver como essas coisas acontecem para a gente ir acompanhando os bastidores. Vamos ficar ligados aí para ver quais são as notícias, ver o que eles falam para a gente trazer para vocês também. Claro, não, Um bacana. ponto importante disso aí, né, Renan, é que assim, né, o congelamento dos motores, quem que pode se beneficiar muito disso? A Red Bull, na minha opinião, obviamente, porque vem com motor bruto esse ano aí, que era o motor já do ano que vem que a Honda colocou, né? Então, eles têm mais 3 anos aí para queimar esse motor ainda até vir coisa nova por aí, né? E
Aí só complementando, né, a FIA liberou aqui uma lista de coisas que eles imaginam de diretrizes, né, para esses novos motores. Então, eles têm que ter sustentabilidade ambiental, relevância automotiva e social. Então, já pegando essa pegada ESG, tá para tudo que é lado, vamos botar na Fórmula 1 também, né? Então, tá aí. Combustíveis 100% sustentáveis, redução significativa de custos, atratividade para trazer novas montadoras, né? A gente falou aqui de Audi e Porsche que estão vindo, né? E ter uma unidade de potência que seja poderosa, mas ao mesmo tempo emocionante, né? A gente critica muito aí o MG-UH, que acabou abafando muito o som dos carros e tudo mais, todo mundo lembra dos saudosos V12, até os V8 ainda, esse fraquíssimo som desse V6 atual. Vamos ver se eles fazem alguma coisa aí para dar uma melhorada, pelo menos no barulho, né? Vamos ver o que acontece. E a gente pode pegar, por exemplo, a Volkswagen, né, que já está com uma pegada sustentável muito grande na Europa, até 2030, 2050, com metas muito robustas dentro do carro de rua. Seria muito interessante, numa categoria como a Fórmula 1, eles pensarem, de fato, em voltar com fornecimento de motor e agora numa pegada um pouco mais ecológica, sustentável. A gente sabe que um carro a combustão emite gases, mas a gente sabe que quanto mais eficiente for o motor, melhor vai ser para a sustentabilidade. Mas vamos ver aí. Inclusive, já tem algumas outras categorias que correm nesse estilo mais sustentável, como a Extreme E, né, que tanto o Hamilton quanto o Rosberg, quanto a McLaren têm times. A McLaren, na verdade, anunciou, né, para o ano que vem um time. Então, mostra que eles estão também acompanhando as tendências mundiais. Né? Não só, que nem a gente falou, as mudanças na transmissão das outras categorias, agora a gente coloca no YouTube, não sei o quê, para trazer mais clientes, para trazer mais espectadores. Isso também é um atrativo, ainda mais para o público jovem, que leva isso até muitas vezes como causa. Então, fica mais divertido ainda a gente acompanhar o esporte, sabendo que também existe essa preocupação por trás, né? E que não é só uma fachada, porque realmente quando eles falam, eles são cobrados, né? Eles têm que mostrar transparentemente quais são os resultados das campanhas deles. Então é interessante ver, vai ser interessante ver essas mudanças todas em prol da sustentabilidade, que já é uma causa que é falada por muitos dos pilotos, como o Hamilton mesmo, como eu mencionei, que tem uma equipe na Extreme E, e é importante ver que eles estão trazendo isso também para a Fórmula 1, que de fato não é o esporte mais sustentável de todos. Exatamente. Falou tudo e falou bonito. Pessoal, mais uma notícia aqui também da Fórmula 1. Ingressos para o GP Brasil em São Paulo, dia 7 de novembro. Se você quiser comprar, não consegue mais. Os ingressos acabaram muito rápido. Fizeram 3 lotes, um para quem já era frequente, outro para uma pré-reserva, depois para o público geral. Todos os 40 mil ingressos já foram vendidos para sexta, sábado e domingo. A organização diz que, dependendo de como for o andamento da pandemia no Brasil, eles liberam mais lotes de ingressos, mas aí tem que ficar acompanhando nas redes da Fórmula 1 no Grande Prêmio São Paulo, não é mais GP Brasil, Grande Prêmio GP São Paulo de Fórmula 1. Ok? Eu acho que, para comentar aí, é nessa hora que é interessante que o Alex entrega a idade dele, né? Porque ele comprou sabendo que vai estar vacinado pela idade, enquanto eu fiquei na dúvida, porque eu não sei se até o Grande Prêmio eu teria as 2 doses da vacina aplicadas. Então aí é complicado, né? Olha, eu tô no risco. Para vídeos ao vivo, direto de Interlagos, mas já vacinado, porque ele já está no grupo de risco. Né? Estou no risco, talvez, de não chegar lá. Vamos ver se o pessoal colabora com o calendário de vacinação aí. Mas eu sei que a venda abriu às 7 horas, às 7h01 eu já estava com o meu ingresso garantido, que por precaução, né, vamos deixar ali, né? Já que temos poucos ingressos para esse ano, vamos torcer para que até lá a situação melhore e a gente possa ter mais público, porque Interlagos cheio é sensacional. Vai ser realmente uma experiência interessante ver como vai estar vazio, né? Porque tudo... óbvio que a torcida ela tem um impacto grande nos pilotos, mas ela também tem um impacto grande na própria torcida. Então, eu estou achando interessante ver essa volta dos esportes no geral, e até a da Fórmula 1 mesmo, que voltou, né, esse ano a aceitar uma quantidade maior de espectadores. Então, está sendo divertido ver como que a torcida está interagindo entre ela mesma. Porque está todo mundo ficando assim mais espaçado, não tem aquela coisa assim do calor humano que a gente gosta na torcida.
Então vai ser uma experiência Exato. para você Você contar pra gente. imaginar a reta oposta com a galera que geralmente vai lá estender os bandeirões, talvez só com a metade do pessoal não vão dar conta do bandeirão. Vamos ver como é que vai ser. Imagina a torcida do Verstappen de laranja lá na Holanda. Ia ser fantástico, né? Apesar de que na Europa você já está com mais Já flexibilização. está mais tranquilo, né? Eu, quando entrei para comprar o meu ingresso, só tinha ingresso para, digamos, pessoas mais afortunadas, que não é o meu caso, então não dava, né? Mas, pessoal, vamos lá. Tivemos Fórmula 1, tivemos Áustria, na verdade, o Grande Prêmio da Estíria, né? O primeiro da rodada dupla na Áustria, com vitória tranquilíssima de Max Verstappen, causando até, Alex, na Mercedes, uma frasezinha assim de estamos pensando no carro de 2022. Depois o Toto Wolff falou que... Depois, não o Toto Wolff falou isso. Depois o chefe da Mercedes falou que não, que vai ter pacote aerodinâmico, desenvolvimento para esse ano. Tentaram botar para escanteio aí, para debaixo dos panos, a temporada ruim que a Mercedes vem fazendo. A galera tá querendo colocar panos quentes, né? Já ouvimos isso lá no começo da temporada de Ferrari, né? Que vamos botar fé só no carro do ano que vem. Agora vem a Mercedes com essa também. Eu não acho que eles vão jogar a toalha tão fácil assim, até porque a gente sabe que eram circuitos onde se esperava realmente que a Red Bull fosse melhor. Né? Se a gente lembrar do ano passado, o Hamilton, se eu não estou enganado, botou 30 segundos em cima do Verstappen na linha de chegada. O Verstappen chegou com uma diferença menor do que essa nessa corrida, né? Então, assim, eles ainda têm bastante lenha para queimar, com certeza, mas serve para clickbait aí, para a gente clicar nas notícias e ficar apavorado com o que está acontecendo. Né? Eu acho que... chegou 35 segundos na frente, mas o Hamilton mas parou. porque ele fez um pit stop. Porque ele parou, para voltar mais rápido. Mas, assim, se você for considerar o que a Mercedes estava fazendo do ano passado para trás, chegando, como você falou, 30 segundos na frente, e o Verstappen tranquilamente deixando aquela margem ali de 7, 8 segundos do Hamilton, é muito grande, Guilherme. Sim, mas eu discordo um pouco que tá uma má temporada para a Mercedes. A Mercedes está correndo muito bem, é só que a Red Bull está correndo melhor. A gente está reclamando do aluno 9,5, né? Calma lá. O Bottas consegue ficar em terceiro, meu Deus. O carro é bom. Você tá acostumado a ver o cara sempre tirar 10, daí baixa para 9. Exatamente. O Bottas consegue ficar em terceiro, o carro é bom. A gente não precisa ter dúvida. Foi interessante de observar nessa corrida é que a distância entre o Verstappen e o Hamilton ela foi consistente durante a corrida inteira. Então, assim, não teve nenhum momento que o Hamilton foi assim, uma ameaça real pro Verstappen. Não teve nenhum momento que houve, assim, o que a gente viu nessa corrida do Max foi o que a gente viu nas corridas do ano passado com o Hamilton, onde não havia 99. Competição. Não havia competição mesmo. Né? Então, essa corrida foi fantástica. Eles fizeram uma estratégia muito boa, Verstappen ganhou realmente com folga. Mas o que mais me impressionou foi que durante a corrida inteira tinha uma diferença ali dos seus 7, 8 segundos entre um e outro. E é uma diferença grande, né? E aí você via, tava assim, Verstappen, Hamilton, Bottas e Pérez. E aí os dois Red Bulls estavam fazendo um sanduíche de Mercedes. Então, assim, o Pérez por baixo diminuía o tempo que ele tinha para o Bottas e o Max Verstappen só aumentava a diferença que ele tinha para o Hamilton. O que a gente não costuma ver com os carros da Mercedes, esse aumento, né, da diferença entre os carros. Então, isso foi interessante de ver, essa mudança. Red Bull virando Mercedes esse ano, assim, nesse ponto, nessa corrida, achei muito bom. É verdade. Se você considerar a corrida do Pérez, né? O Pérez chegou em quarto, ele chegou colado no Bottas, né? Se tivesse mais uma reta, o Pérez ia para o pódio. E eu acho que foi determinante, foi um pit stop errado da Red Bull. Né? O primeiro pit stop do Pérez foi em 4 segundos. 4 segundos. E o pit stop do Bottas foi em 2. O Pérez fez um segundo pit stop para tentar fazer a mesma coisa que o Verstappen fez na última corrida. Ele estava perto do Bottas, porém não tão perto. Eu acredito que se aquele primeiro pit stop do Pérez tivesse sido mais rápido, talvez ele já tinha saído na frente do Pérez, na frente do Bottas, na saída do pit stop. Mas mesmo que ele ficasse atrás, ele ia ficar muito mais perto e esse segundo pit stop talvez fosse aquela distância suficiente para que 2 curvas antes ele conseguisse passar o Bottas. E isso mostra que os carros da Red Bull e principalmente o Pérez, que é o segundo piloto, que finalmente agora é um segundo piloto,
estão, de fato, os dois pilotos contribuindo para o Mundial de Construtores. Nós estamos vendo aí na classificação. Antes o Verstappen corria sozinho, como está acontecendo, por exemplo, na McLaren, somente com o Norris, ou até mesmo tem mais uma equipe na Toro Rosso, na Toro Rosso. Eu ainda chamo a AlphaTauri de Toro Rosso até hoje. Nostálgico. A AlphaTauri somente com o Gasly pontuando, basicamente. Então, assim, a Red Bull conseguiu ter esse segundo piloto com um carro que se desenvolveu. Eu acho que a mudança de regulamento para esse ano, principalmente do assoalho, atrapalhou muito a Mercedes, né, o equilíbrio do carro. E isso acontece, a gente está vendo o que está acontecendo na temporada atual. Eu acho que, assim, critiquei muito o Pérez lá no começo, beleza? Ele vem melhorando de fato, e essa melhora dele propicia a Red Bull a fazer esse tipo de estratégia que antes ela não conseguiria. Pensar naquele segundo pit stop do Max na corrida passada e nessa corrida com o Pérez, não existia essa possibilidade, mas hoje os dois conseguem fazer uma corrida em pé de igualdade, digamos assim, que eles conseguem, inclusive, fazer o jogo da estratégia que a Mercedes sempre usou muito, e agora eles estão provando do próprio veneno. É a primeira vez desde 2014, né, que foi o início da era híbrida, que a Mercedes fica 4 corridas seguidas sem vencer, e que a vantagem de 40 pontos da Red Bull é a maior no Mundial de Construtores, que não seja uma equipe Mercedes na frente. Então, assim, é muito... E também é a primeira vez na era híbrida que a Red Bull consegue 4 vitórias consecutivas. A última vez tinha sido 2013 com o Sebastian Vettel ainda também. Então, assim, a gente vê a Mercedes evidentemente num declínio com a Red Bull numa subida, né? Ou a Mercedes ficou parada e a Red Bull que subiu demais, né? Não dá para dizer declínio da Mercedes no fim das contas, porque continua sendo 9,5. Então, é interessante esse ano aí, né, para as duas equipes. Bastante. E uma corrida também, pessoal, foi muito movimentada para a Ferrari, né? A Ferrari, eu brinquei no nosso grupo lá durante a corrida, que se a Red Bull te dá asas, o Leclerc te tira a sua asa, né? Então, ele deu aí problema durante a corrida. As Ferraris não foram bem no início, mas fizeram excelentes corridas de recuperação, Isa. Sim, inclusive, o Charles Leclerc ele acabou ganhando como piloto do dia, né? Não sei se todo mundo sabe, mas no final de cada corrida, nas últimas 3 voltas, até as últimas 3 voltas é feito a votação online pelos fãs de quem é o piloto do dia. Dessa vez foi o Charles Leclerc que ganhou. E ele só ganhou porque ele cometeu erro no começo e conseguiu recuperar as posições. E aí o companheiro dele, que na minha opinião teve um desempenho melhor, né? Ele teve um desempenho melhor, não ganhou porque ele não fez esse show todo. E aí eu vi um comentário no Twitter que eu achei muito engraçado, que foi que assim, o piloto do dia, ele tá virando o piloto entretenimento do dia. Então assim, quem a gente achou mais graça naquele dia? Não necessariamente quem fez a melhor corrida. E isso tem sido consistente nas últimas corridas, né? Sempre é o que teve essa recuperação master e não sei o quê, porque a gente gosta de ver isso, a gente vota nisso mesmo. Mas eu achei interessante ver isso, porque não é necessariamente que ele fez uma boa corrida. É sempre o que deu um azar no começo, ou fez alguma coisa no começo e teve que recuperar tudo que estragou até o final. E aí ele ganha, né, o melhor piloto do dia. Eu não gostei muito porque ele tirou o Gasly da corrida, né? O Gasly que... Pois é, eu também... A AlphaTauri estava fazendo um excelente final de semana, tanto com o Gasly quanto com o Tsunoda. O Gasly teve um furo de pneu por causa daquele toque e aí já a saiu, suspensão quebrou, né? Mas o Leclerc fez uma excelente corrida, né? Saiu lá de trás e já, inclusive, deu um devaneio. Tem como negar. E deu um devaneio no Binotto, sabe, Guilherme? O Binotto já falou que a Ferrari vai lutar para já tem carro para ser terceira equipe no grid. É para tudo isso? Sim, porque as outras equipes talvez não tenham a mesma grana da Ferrari para contratar engenheiro. Ok. Mas eu acho que o Binotto fala isso porque ele está tentando salvar o emprego dele, né? Eu acho que não é a primeira vez que a gente fala isso aqui no Fórmula Brand. Antes de repensar carro e piloto, tem que repensar o Binotto. Né? Não funciona, não está funcionando. Erro atrás de erro da equipe. A gente não está falando de piloto, a gente tem pilotos que, beleza, erram também, mas acertam muito mais que erram. E são capazes, tanto que provaram. A corrida do Leclerc provou isso.
E o Sainz tem provado uma consistência muito interessante. Mas é isso, tem problema dentro de casa e se dentro de casa tá errado, fora alguém vai perceber. Pode ser pequeno erro. Comentários dele, inclusive, são muito semelhantes aos comentários do Cyril do ano passado, né, que ocupava o mesmo cargo dele na antiga Renault, que hoje é Alpine. E são comentários muito semelhantes, o jeito que ele vai falando, sabe, as críticas que ele faz, ele aponta uma coisa ou outra que é muito parecida, e eu fico assim, gente, ele está caminhando para o mesmo lugar, que é fora da Fórmula 1. Né? Então, assim, muito parecido. Alpine não, Isa. Alpine, como já diria Alpine. Cyril. A Ferrari, pessoal, terminou aí o Sainz em sexto, Leclerc em sétimo, mas atrás da McLaren. O Norris, que largou em terceiro, né, beneficiado aí pela punição do Bottas. E a McLaren, que também teve um dia complicado, porque o Norris, eu acho que a corrida da McLaren foi uma corrida solitária. O Norris ali em quarto, quinto, sem acontecer muita coisa, e o Ricardo lá em 13º também sem acontecer muita coisa. Inclusive, uma decepção a corrida do Ricardo. Os engenheiros da McLaren falaram que foram problemas no motor, ele estava sem potência, que teve um princípio também no carro do Norris no início da corrida, mas se a Ferrari está dizendo que pode chegar em terceiro e a McLaren começa a ter problemas de confiabilidade no carro, principalmente de confiabilidade no motor, talvez não seja um devaneio tão grande, né, Alex? Olha, eu só gostaria, na verdade, de ver o Binotto fora, já seria bom demais. Acho que só isso aí já colocaria com certeza a Ferrari no terceiro lugar, cara. Ele é um excelente engenheiro, ele desenvolveu todos os carros do Schumacher. Fica lá, cara, ele como chefe de equipe realmente não funcionou e acho que não tem tido bons resultados. O Norris, por incrível que pareça, recuperou o problema no meio da corrida, né? Ele ficou lento, a galera passou ele, mas depois ele foi lá e novamente mantendo a sua consistência, quinto lugar, acho que é o terceiro, quinto lugar seguido dele já, o único piloto que continua pontuando. O Ricardo precisa ainda se achar no carro, daí agora junto com o problema de motor, porra, só diminui o brilho de um piloto que hoje a gente já falou, né? Talvez seja o melhor piloto do grid que nunca será campeão, né? Então, pô, assim, triste ver ela nessa Ricardo situação. tá sem potência, tem 8 corridas, né? Não acho que essa Nesse seja caso, a ele falou já, né? Ele assim, cara, eu ainda não me adaptei com o carro e tudo mais, né? Mas esse final de semana, especificamente, ele ainda teve mais este problema, né? Então, assim, vamos ver como é que é a consistência do Sainz especificamente. O Sainz ainda me gera um pouco de dúvida. O Leclerc fez uma ótima corrida de recuperação, mas também andou até onde deu, né? Que foi o sétimo lugar. Dali para frente não conseguia mais, porque a Ferrari realmente ainda não tem carro para isso tudo. Eu acho um pouco ousado dizer terceira força. Também acho. Nesse tipo de circuito, como o da Red Bull Ring, os carros, eles ficam muito mais próximos uns do outro. E aí você cria ali uma zona infinita de ultrapassagens que eles ficam acionando, né, o DRS, e isso gasta muito o pneu. Então, a pessoa já está com um problema de motor e ainda tem um desgaste maior do motor e do pneu, então isso com certeza também não contribuiu, né, para a corrida do Ricardo, de forma alguma. Estou muito triste com o desempenho dele, eu gosto muito do Daniel Ricciardo. Na última corrida a gente viu todas as ultrapassagens emocionantes que ele fez, todo o desempenho dele, só que ele ficou ali no meio do pelotão, junto com todos os outros carros, com problema, e eu acho que isso também gera um problema de cabeça mesmo, de você já colocar na sua cabeça que aquilo não está dando certo, que aquilo não está bom, que aquilo ali, e acabou que ficou onde ficou. Né? A McLaren está com o problema que a Red Bull estava no passado. Para a sorte da McLaren, o Lando Norris hiper consistente, carregando, né? Ele está acho que são 132 pontos que a McLaren está, 86 são do Lando Norris, então, assim, dá para ver que ele está realmente carregando a equipe. Esse terceiro lugar é do Lando Norris, e o Daniel Ricciardo, infelizmente, vem fazendo um papel super secundário, mas torcendo aí para que ele consiga se adaptar ao carro o mais rápido possível e que eles consigam resolver esse suposto problema de motor que teve também. Ou será que vai trocar de equipe de novo? Acho que não. Não, acho que não. Cara, eu acho que não dá, né? Se ele trocar agora de novo de forma recente, ele vai para onde? Vai para a Haas? Ele vai ficar fora. Ele vai ficar sem lugar daí, né? Não, eu acho que agora ele está tentando buscar algo maior.
Pessoal, quem estava fazendo uma corrida excelente, eu acho que todos os fãs da Fórmula 1 que tem um piloto preferido, tem esse outro piloto também que a gente sempre torce para que pontue pela primeira vez pela Williams, que é o George Russell, nosso Jorjão da massa. Largou em 10º, estava em 8º e, de novo, seu carro da Williams quebrou. Todo mundo pensando que agora o ponto pela Williams saía, e você via a decepção nos boxes. Ele teve um problema na pressão de um ar comprimido que tem dentro do carro. Tentaram até colocar, viu, um cara lá com um cilindro de oxigênio, abriram aqui um oxigênio, colocaram um ar comprimido, mas não deu certo, ele teve que abandonar. E, gente, George Russell, que azar do George Russell, Alex. O cara tá carregando um karma gigantesco, cara. É impossível. A gente até brincou, né? Assim, pô, o cara vai pontuar, mas vamos esperar o pit stop para ver qual é a cagada que a Williams ia fazer. E, porra, não deu outra, né? Naquele momento que o mecânico, o chefe de equipe fala para ele no rádio, tipo, cara, não ataca tanto o Alonso, vamos segurar, vamos preservar pneu, assim, vixe, aí já foi, já era, abraça, a hora que parar no box isso vai dar ruim. E não sei se vocês notaram, mas o carinha que veio com o cilindro de oxigênio, ele esqueceu de abrir o negócio quando engatou no carro. Ainda tive, putz, tá fechado. Volta alguém correndo atrás nas costas dele para abrir o negócio. Aí um pit stop que talvez fosse de 10 segundos, mais ou menos, levou 18, né? Até o Pietro Fittipaldi comentou durante a transmissão, mais ou menos relativo a esse tempo, então acabou prejudicando ainda mais, né? Tudo bem que esses 10 segundos já levariam ele lá pro meio do pelotão, que ele não iria conseguir pontuar, mas até esse momento ele vinha fazendo uma corrida excelente para as condições de carro que ele tem, né? Claro, e como tem azar o George Russell, né, Isa? Quando ele fez aquela corrida lá no Bahrein pela Mercedes, ele ia ganhar a corrida e não conseguiu ganhar. Para quem não se lembra, quando o Lewis Hamilton teve Covid, ele substituiu o Lewis Hamilton na Mercedes, ia ganhar a corrida, estava dando um couro no Bottas e a equipe fez uma atrapalhada com o pneu. Pela Williams, a mesma coisa. Talvez esse domingo fosse aquela corrida mais certa que ele ia pontuar em toda a carreira dele na Williams. E parece que não vai. E isso pode acompanhar esse estigma para ele, caso ele venha substituir o Bottas na Mercedes, né, Isa? Eu acho que o Russell, ele realmente tem essa sombra do azar, mas não teve nada que aconteceu assim que não tenha acontecido com outros pilotos também. Então eu fico pensando assim, coitado, realmente aconteceu um monte de coisa com ele, mas nada que seja assim, a primeira vez que aconteceu, sabe? Mas esse tipo de circuito, como eu até mencionei já, que os carros eles ficam mais próximos, ele é ideal para um carro que não é tão bom como a Williams. Porque o George Russell ele conseguiu fazer uma boa classificação e ele estava ali preso dentro do meio do pelotão. Então, é muito difícil tirar ele daquele meio do pelotão, né? Então, era realmente a corrida para ele pontuar. Na hora que eles falaram mesmo que era para ele parar de dar tanta pressão em cima do Alonso, eu já comecei a sofrer também, porque eu já sabia que estava vindo alguma coisa triste. E, de fato, veio. Mas, assim, o bom é que essa corrida da próxima semana é no mesmo circuito, então a gente pode, pelo menos, sonhar com uma classificação boa, né? Então, vamos torcer para esse fim de semana ser um pouco diferente. Mas uma coisa que eu quero apontar, que eu acho muito interessante de ver, é que o desempenho do George Russell melhorou exponencialmente, não só esse ano, mas também com a mudança da gestão da Williams. Eu acho que faz muita diferença você ter uma gestão especialista, né? Óbvio que uma empresa familiar a gente ama, a gente gosta, mas quando você vai para um esporte desse nível, ter uma gestão que é realmente voltada para melhorar o desempenho com recursos financeiros, a injeção de dinheiro dentro da Williams já dá para ver os resultados. Então, daqui para frente, eu espero só grandes coisas do George Russell. Vamos orar por menos azar. Claro, claro. E, Guilherme, o Helmut Marko, né, disse depois da corrida que espera que a Red Bull seja ainda mais dominante no Grande Prêmio da Áustria, que é no mesmo circuito de Spielberg, porque vai correr com uma gama 1 grau mais macia. Né? Então, a gente correu com C2, C3 e C4, agora vai correr com C1, C2 e C3. Teoricamente, a Red Bull tem mais potencial ainda para bater a Mercedes nesse final de semana, Guilherme. Com certeza. Eu acho que todos os pilotos têm mais potencial ainda para bater, ponto.
Então, isso já é um potencial interessante para o fim de semana. A gente vai ter que mudar estratégias, a gente tem compostos que se desgastam mais rápido, então, pilotos junto com mais frequência. Essa loucura que a gente ainda não sabe se esses pneus estouram ou não. E podemos ter aí Hamilton e Verstappen querendo fazer a corrida sem parar de novo na loucura. A gente já viu eles fazerem isso em alguns prêmios durante a vida. Então aí vem mais uma surpresinha Pirelli pra gente. Eu acho que eles já estão numa vantagem muito absurda. É aquilo, é ver se a Mercedes achou esse 1 grau na asa traseira que faz os 5 km a mais por hora. Porque virar 1/4 de segundo por volta são 70 voltas. É um tempo muito distante que eles vão conseguir. Então, assim, isso com os compostos que correram. Perdão. Então, assim, no próximo fim de semana tem tudo para essa distância aumentar se ninguém se curar. E vai ficando cada vez mais distante o pódio antes da aposentadoria do Hamilton, né? E a gente já viu o desempenho da Red Bull e da Mercedes com os compostos que eles vão usar nesse fim de semana. E a Red Bull foi melhor, né? O pneu, quando ele foi usado pela Mercedes, se não me engano, em Baku, o pneu do Hamilton teve um desgaste muito maior do que o do Verstappen. Então, isso vai ser interessante de ver. Assim, né? Considerando antes da explosão do pneu. Vamos considerar pré-explosão. Mas, fora isso, fora essa explosão, o pneu do Hamilton estava realmente mais desgastado. Então, eu sempre torço para acontecer alguma coisa com o pneu do Hamilton e a gente poder, né, ter uma corrida um pouquinho mais emocionante. Todos torcem para alguma coisa acontecer com o pneu do Hamilton. O problema é que a gente está querendo a disputa e não que agora um outro piloto dispare na frente para a corrida ficar desse jeito. Isso, eu gosto tanto do Verstappen. Quando acontece alguma coisa com o pneu do cara, ele termina a corrida com 3 pneus, pô. É muita sacanagem, mano. Mas é isso, eu gosto tanto do Verstappen, agora em algum mommomento vou ter que começar a torcer para ele furar pneu só porque ele tá pegando distância de 5 segundos também. Difícil isso. A gente, eu vi muito a imprensa a europeia nessa semana falando sobre o Verstappen, se ganhar agora na Áustria, vai ser campeão. Eu acho assim, se ele ganhar na Áustria, ele vai abrir uma diferença maior, vai ter a faca e o queijo na mão. A gente já viu essas diferenças virando nada, né? O Alex, ferrarista, lembra muito bem do Vettel. Lembro de Sebastian Vettel em 2017 com uma larga vantagem antes das férias e foi engolido na segunda metade do campeonato. Eu acho que esse caso foi muito mental do Vettel. Alguma coisa deu um turbilhão na cabeça dele. Eu estou vendo o Verstappen hoje muito mais maduro, mas eu também não eu também não sou do tipo de pessoa que fala, acabou o campeonato, que a disputa é com o Lewis Hamilton. A gente sabe também que o mental do Hamilton, quando está pressionado, nunca teve um bom histórico, né? Lá no início da carreira dele, na briga com Alonso, depois nas brigas com Rosberg, que ele acabou perdendo o título para o Rosberg, nunca foi um desfecho muito bom para o inglês. Mas, ao mesmo tempo, você tem um piloto mais maduro, mais velho, que pode bater o Verstappen tranquilamente, lembrando que ele está numa Mercedes, que até que se prove ao contrário, ainda é o melhor carro, mas está com alguns ajustes ali que precisa ser feito. Mas tudo indica que se o Verstappen ganhar agora, vai ter uma sequência aí depois de Silverstone, aí vai ter, se eu não me engano, Hungria, que é mais travada, é melhor para a Mercedes, mas depois tem Spa-Francorchamps, depois vai ter Holanda, na casa do holandês, né? Então, assim, tudo está caminhando para um título muito espetacular da Red Bull e também do Max Verstappen, Guilherme. Eu espero que quando eles cheguem no Brasil, como ainda vai ser a antepenúltima corrida do ano, o campeonato ainda esteja em aberto ou seja definido de fato aqui no Brasil, né? Se for ia ser bom demais. Com certeza. É isso, eu gosto muito do Verstappen, mas eu gosto de competição. Gosto de ver o circo pegando fogo. Não pode voltar a ser chato, né? Eu acho que muitos espectadores da Fórmula 1 durante o ano, os anos Hamilton, começaram a falar isso, a corrida é o Hamilton ganhando, beleza, não precisa assistir. E a gente não precisa de um novo agora. O legal estava durante o momento Verstappen aprendendo o que dava para passar. Agora que deu, a gente quer o momento Hamilton tentando pegar de volta. A gente não quer o Verstappen descobrindo que nunca mais fica em segundo.
Até vou te contrariar nesse momento. Até acho que a gente pode ter esse tipo de coisa, mas desde que seja disputado. E não que seja sempre, cara, 30 segundos tomando, 20 segundos tomando. Pô, daí realmente não. Tipo a Daí não corrida tem passada, a corrida anterior do... Exato. Por que a corrida passada foi, na nossa segunda opinião, volta. chata? Porque, no fim das contas, não teve Sim. briga, né? Lá na frente, onde a gente queria ver a briga, Exatamente. então não aconteceu. Acabou, passou a GP da primeira França curva, ali, eu acho que é isso. O GP da França, eu acho que foi isso. A gente vendo ali até a segunda, última volta, fantástico, mas tem que acontecer de novo. Né? Nós não tivemos expectativa. A nossa única expectativa no Grande Prêmio da Áustria foi se o Pérez ia passar o Bottas ou não. Estava todo mundo torcendo para o Pérez passar o Bottas, porque ninguém gosta do Bottas. Né? Mas, enfim, não tem muito o que fazer. Só te corrigindo aqui, Alex, o GP do Brasil não é a antepenúltima, é uma antes, que o Grande Prêmio da Austrália passou para logo depois do Brasil. Ah, verdade. Então temos Brasil e mais 3 depois, então. Brasil, Austrália, Japão e Abu Dhabi. Abu Dhabi, que inclusive vai passar por reformas para deixar o circuito menos travado, com curvas de raio um pouco mais longo, porque é um circuito de kart onde corre Fórmula 1, né? Então não é muito legal. Sobre isso que a gente falou, pessoal, até o Max Verstappen, né? Maduro, inclusive, freou essas expectativas, falou que tem muita coisa para acontecer ainda, que ele está lutando contra um heptacampeão. Mas, enfim, a gente sabe que na cabeça ali do holandês muita coisa deve estar passando. Pessoal, para a gente finalizar alguns assuntos aí de Fórmula 1, tivemos aí mais uma vez chilique de Nikita Mazepin. A gente não pode deixar de falar sobre Nikita Mazepin, falando que tradições. Que está difícil de ganhar do Mick Schumacher porque a Haas deu um carro melhor para ele, o carro dele é mais pesado. Mas calma aí, é o dono da equipe. Por que o outro cara tem um carro melhor? Ah, pelo amor de Deus, né, Isa? Não, ele realmente... Ele é a piada pronta, né? Inclusive, o Gunther Steiner, essa semana, deu para ele um peão, né? Que seria uma brincadeira no nomezinho Mazepin, que está sendo falado na internet. E eu achei isso muito engraçado. E se você vê o vídeo, ele ri, mas eu senti assim, uma risada, tipo assim, precisamos tentar mudar essa piada para o nosso lado, entendeu? E claramente não deu certo. Uma cara assim, muito vamos fazer piada, vamos monetizar em cima dela, né? O Gunther Steiner, ele tá tentando, Mas a Haas também é uma outra empresa que já falou 1000 vezes que está desenvolvendo só o carro do ano que vem. Então, esse ano, eles estão já com o carro, vou chamar até de obsoleto, porque não está fazendo nada, além de algumas vezes chegar ao final da corrida. Mas o Gunther Steiner também falou uma outra coisa sobre os dois, porque está tendo muita briga entre os dois, né? Os bastidores estão pipocando com notícia disso. E aí perguntaram para ele, o que você vai fazer? Ele, bom, nós estamos nas últimas 2 posições. Eles só têm com eles mesmos para brigar. Não tem como eles terem interação com outras pessoas. Então eles acabam entrando, né, em conflito um com o outro. E eu achei isso interessante até para relativizar um pouco essa briga deles, porque de fato eu não tinha pensado nisso. Eles estão brigando não é só porque eles não se gostam, mas é porque eles têm que ficar se ultrapassando na corrida. Então um faz um pit stop, ele volta na frente do outro ou atrás, e o outro tem que recuperar. Então é uma briga ali de 2, sem gracíssima de ver, né? Assim, tentaram aí até dar uma graça para ela, mas não tem graça. E o favorito de todo mundo vai com certeza sempre ser o Mick Schumacher, não tem discussão com isso, todo mundo já tem um carinho muito especial pelo pai dele, né? E aí vem o outro que a gente sabe que né, tá ali porque pagou. Então, realmente não espero grandes coisas do Mazepin, nem em termos de comédia. Claro. E Guilherme, tudo pode acontecer na corrida. Geralmente o Mick Schumacher sempre cai para último, mas no final o Mick Schumacher sempre passa o Mazepin. Sempre. E dessa corrida, ele não só passou, como ficou uma volta na frente. Ele terminou 2 voltas atrás do líder, enquanto o Mazepin terminou 3 voltas atrás do líder. E final de semana também comentando que não foi tão útil para a Haas em corrida nenhuma. Eles tiveram um desempenho excelente durante a NASCAR, para faltando, acho que 5 ou 6 voltas, a gasolina começar a acabar e ter que abrir caminho para o Kyle Busch mais uma vez ganhar a prova. Então, assim, tá o Gene Haas deve estar colocando os dedos e rasgando, né? Porque
Tá faltando chefe de equipe em casa. Tá distribuindo Exatamente. aviãozinho de $100 a dar com pau, né? Parece o Ele tá Silvio gastando. Santos. Mas nos Estados Unidos, a equipe Oi. Haas é uma equipe multicampeã, uma equipe de muita tradição nos Estados Unidos. Pessoal, sem mais delongas, finalizando o programa de hoje, vamos colocar aqui os nossos palpites para o Grande Prêmio agora da Áustria, no mesmo circuito, porém apenas com pneus diferentes, pneus mais macios. Aquela nossa sessão de palpite para pole e pódio, Guilherme. Posso fazer só um comentário que eu acho que é relevante, pré-escolha Claro. dos nossos pódios? É que para essa semana tem uma frente fria que deve chegar na Áustria, entre quarta e quinta-feira. Então, a previsão de chuva aumenta, né? E todos nós amamos uma bela chuva durante a corrida. Então, como tem essa previsão, faço questão de deixar essa notícia para vocês, porque pode ser que influencie aí o pódio. Apesar de que o Grande Prêmio desse final de semana, o Sérgio Maurício lá na Band falou que o tempo todo que tinha 90% de chance de chuva no domingo, e o céu estava azul. Então, mas sabe que começou a chover, não começou pode. a chover logo, 5 minutos depois que a corrida acabou, chuva. Então, incrível. Colocar os carros de volta para a pista. Para começar corrida meu palpite agora. Aí, também assustado igual no nosso último programa aí, com a coincidência, ia falar que minha primeira torcida é pela chuva nesse final de semana. Excelente. Obrigado, Isa. E aí, na sequência, acho que, bom, pole pódio, Verstappen não tem jeito. Definitivamente é isso. Vou de segundo lugar do Pérez. Acho que ele nessa corrida consegue chegar lá. E terceiro fica Hamilton, só porque, seguindo aí o que a Isa falou no último programa, eu quero muito ver essa cena dele meio que humilhado ali no pódio com os dois juntos. Na casa da Red Bull, vai ser incrível isso. Então, vou torcer talvez por esse momento. Pódio, inclusive, que eu achei muito engraçado, porque agora na Estíria, o Bottas, ao invés de comemorar, ele deu umas 10 goladas na champanhe para depois começar a fazer alguma coisa. Ele matou a garrafa. Ele quer beber e vamos embora. Se tivesse uma picanha ali, ele pegava também. E você, Alex? Pole pódio? Olha, tá difícil de fugir do óbvio para esse final de semana, porque realmente a mudança dos pneus vai fazer diferença, a menos que realmente chova. Aí tá todo mundo mais ou menos num pé de igualdade. Mas acho que dá Verstappen de pole, dá Verstappen no primeiro, e vou copiar nosso amigo Guilherme, que eu acho que nessa vez Checo consegue beliscar o segundo e fazer uma dobradinha de RBR que não vimos há muito tempo também. Com o Hamilton em terceiro, apesar de gostar que pudesse ser o Landinho de novo ali, mas acho que daí dessa vez dá Hamilton. E você, Isa? Pole pódio? Pole, realmente, eu não acho que nem você vai fugir, né? Pole em primeiro lugar, Verstappen. Segundo, eu vou de Pérez também. Eu acho que eles vão acertar essa estratégia aí pro fim de semana. E eu vou mudar, eu vou colocar Bottas no meu terceiro lugar, porque eu gosto de ver o circo pegando fogo. Inclusive, eu ia adorar ver o Bottas de novo lá, e o Hamilton não. E aí eu acho que até o Helmut Marko iria de novo para o pódio, se tivesse dobradinha de Fórmula 1, porque ele não, da Red Bull. Porque ele não costuma ir, foi nesse final de semana agora, né, para esse primeiro e para o terceiro lugar. Quero ver ele de novo, uma figura icônica aí da Fórmula 1. Eu acho que se eles fizessem dobradinha, ele iria com certeza subir de novo. Ou ele ou o Christian Horner, não sei. Eu acho que iria o Christian, para ir os dois. Para ir de novo, né? Mas achei bom demais. Gente, eu tenho uma análise um pouco diferente para a pole. Se a gente for analisar tudo que aconteceu no final de semana, o Hamilton sempre estava beliscando ali, né? O Verstappen fazia, né, no treino de sexta-feira, por exemplo, o Hamilton teve volta deletada no segundo treino, se eu não me engano. Teve volta deletada, que seria o melhor tempo do final de semana. Então, assim, eu acho que essa disputa ainda está em aberto, a disputa da pole. Tá? O Hamilton vem fazendo voltas muito fortes também na Áustria. E eu acho que ele vai acertar a mão esse final de semana, pole do Hamilton, mas eu não acho que ele vence. Eu acho que pole do Hamilton, mas com vitória de Max Verstappen.
eu vou de Pérez em segundo lugar e Hamilton em terceiro. Eu vou no mesmo pódio do restante dos meninos, né? Mas eu vou numa pole position diferente. Senhores, Vocês são bem criativos. mas a gente tem que analisar um pouco diferente, né? Vai que eu ganho a aposta sozinho, né? Vai que eu ganho o jantar. Pois é. Senhores, é o seguinte, Fórmula 1, a gente tem uma sequência de 3 corridas agora, né? Agora é a última do trio, né? França, Áustria e Áustria. Na outra semana, daqui a 2 semanas, né? O GP de Silverstone, já inclusive com aquela sprint race, né? No sábado, não teremos a qualificação, né? Nós teremos uma sprint race com a classificação definida na sexta-feira, no dia 18 de julho. 2 semanas depois, no dia 1º de agosto, o Grande Prêmio da Hungria, tradicionalmente um circuito travado, bem trenzinho, não aposto muita coisa na Hungria, e aí a gente entra nas férias de verão da Fórmula 1, né? A gente chega na metade, né? Na 11ª corrida, e as férias de verão da Fórmula 1 começam e depois só voltam no dia 29 de agosto, em nada mais, nada menos do que Spa-Francorchamps, né? Um circuito de altíssima velocidade, muito bom circuito, e sempre nos proporciona excelentes corridas. Alex Barmelin, seus últimos comentários do programa de hoje. E tivemos bastante papo hoje, né? Apesar da Fórmula 1 ter sido um pouco chata, sempre temos bons papos aí para colocar, mas o destaque, com certeza, do episódio de hoje foi o automobilismo brasileiro aí, com sprint race, com truck, com HB20, com superbike. Acho que tivemos um final de semana bem recheado e mostrando que realmente o Brasil tem vocação para a corrida, né? Acho que tem muita categoria, tem muita gente boa correndo em diversas etapas aí, Brasil afora, né? Bacana, bacana. E você, Guilherme, seus comentários, últimos comentários do programa? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, inenarrável estar aqui com vocês hoje. Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, principalmente o pessoal da Nelway aí. Hoje fomos assuntos em algumas rodas de amigos, está todo mundo escutando a gente. E, bom, não podia deixar de falar num programa com vídeo. Clica no sininho aí embaixo, se inscreve, deixa ativo, se inscreve no canal, dá o like, comenta aí embaixo, façam suas perguntas, por favor. Sempre, a participação de vocês é sempre muito bem-vinda. E até semana que vem, gente. Beijão. Bacana. E você, Isa, muito obrigado pela mais uma grandíssima participação no Fórmula Brother. Muito obrigada de novo. Como eu disse, eu estou me sentindo assim em casa. Eu até falei no começo do episódio que mesmo com a corrida que é um pouco mais chata, a gente ia ter muita coisa para falar e a gente sempre tem, a gente, né, tira todas as nossas dúvidas. E é bom demais falar de Fórmula 1. Obrigada mais uma vez pelo convite. Não, bacana. E repetindo o que o Guilherme falou, mas é sempre muito importante, principalmente para vocês que estão assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, clique no sininho. E o mais importante, pessoal, interaja, curta, comente. Né? Muita gente vem e manda uma pergunta no WhatsApp, né, para os mais próximos, né, no Instagram, quando a gente posta lá no Instagram. Não, fala isso aqui no YouTube, isso é muito bom para o algoritmo, é bem legal. Para você que nos assiste, nos ouve, na verdade, no seu agregador de podcast, se inscreva aí, inscreva o Fórmula Brother aí nos seus podcasts preferidos. Compartilhe, né? O podcast é um pouco mais complicado da questão da interação, mas no YouTube estamos sempre aqui. Vou colocar também, pessoal, os nossos arrobas lá no Instagram, tanto do Alex, que está aqui do meu ladinho, do Guilherme, que está aqui na ponta, da Isa, que está aqui embaixo. Vou colocar, né, os arrobas para vocês possam seguir a gente aí nas redes sociais. Em breve, Fórmula Brother aí, com muitas novidades. Então, pessoal, um forte abraço. Foi muito legal estar com vocês por hoje. Vejo vocês na semana que vem, logo depois do Grande Prêmio da Áustria, aqui no seu Fórmula Brother. Um forte abraço. Tchau, tchau.